Olá mais uma vez para você que acompanha o DIScast. Estamos aqui mais uma vez trazendo novidades, clientes da DIS Comunicação, para apresentar um pouco do trabalho também das pessoas que acreditam nessa parceria com a DIS Comunicação. E o DIScast também é uma parceria com o Central Podcast. E estamos recebendo aqui nos estúdios hoje do DIScast, do Central Podcast, o Paulo César Oliveira. Paulo César, que é psicólogo da psicologia, Paulo César Psicologia Clínica, para falar um pouco de um assunto que eu acho que tem muita gente que precisa ter uma atenção especial, que é a questão da saúde emocional. Antes de tudo, Paulo, a gente começar esse nosso bate-papo sobre esse assunto, prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado pelo convite, por aceitar o convite, né? E conversar um pouco desse assunto que mexe com muita gente, ainda mais nos dias de hoje. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo bem. Paulo, vamos lá. Falar então um pouco, antes da gente falar da saúde emocional, queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, quem é o Paulo César Oliveira, o psicólogo Paulo César Oliveira. Sim. Tudo bem. Eu sou psicólogo, formado há mais de 15 anos, né? Estudei em São Paulo, mudei para Sorocaba há uns 13 anos. A psicologia não foi minha primeira escolha como profissão, né? Eu comecei na minha vida universitária como economia e aí pelo caminho senti que não era aquilo que me trazia satisfação, que não era aquilo que me brilhava os olhos, né? Percebi isso estagiando e aí mudei para psicologia, também em dúvida, eu gostava de vários assuntos do ponto de vista acadêmico, né? E quando eu comecei a trabalhar, fazer estágio com atendimento clínico, aí eu senti que aquilo me tocava, me fazia ficar animado, me deixava empolgado para ir para o trabalho e estou fazendo isso até hoje, né? Aí esse processo eu já estava na graduação, na Universidade de São Paulo, e aí continuei lá, né? Nesse meio tempo que eu estava fazendo a graduação, comecei a participar da Escola Brasileira de Psicanálise, onde eu fiquei por 11 anos, né, fazendo formação, por um tempo concomitante com a universidade, depois terminei a universidade, fiquei um tempo longe, voltei para fazer mestrado em Psicologia Clínica, concomitante com a formação em Psicanálise, e aí me mudei para Sorocaba, continuei indo a São Paulo 1, 2 vezes por semana, e depois de um tempo, quando nasceu minha segunda filha, já não dava mais, não tinha tempo mais para fazer tudo como, isso. né? Pela saúde mental, teve que optar, ficar. E para poder ajudar, né? E participar do crescimento da criança e tudo. E aí hoje eu estou aqui em Sorocaba, não frequento muito mais São Paulo, mas sinto que fiz uma formação bem sólida e posso apresentar um bom trabalho. E dentro dessas áreas, né, da psicologia, você também falou da psicanálise, o estudo da psicanálise também, você tem um trabalho muito focado na questão emocional de ciclos da vida, principalmente mudanças de ciclos, né? Recalculando a rota. É mais ou menos isso, Paulo? Explica pra gente. No geral, as pessoas procuram ajuda em fases são cíclicas, né? O sujeito tem aquela expectativa para um momento de vida e ele tenta e não consegue, ou se frustra, ou repete situações, e uma dessas acaba procurando ajuda, né? Então, está sempre envolvido com isso, né? Seja, por exemplo, uma dúvida profissional, seja uma crise conjugal, seja um adolescente que está não sabendo o que fazer profissionalmente, seja uma criança que está tendo dificuldade de progredir na escola ou no contexto social. Então tem a ver com o ciclo, sabe? Com a passagem do tempo. Quando o sujeito sente que o tempo tem passado e ele não está conseguindo se entender nessa passagem ou conseguindo acompanhar essa passagem, é o momento que as pessoas procuram muito ajuda. Então tem a ver muito com o ciclo, né? Encerrar ciclos, seria isso? Encerrar ciclos para começar um novo ciclo? As pessoas ainda têm muito problema de passar por esse processo? Eu diria que sim. É claro que nem todos... Não que um ciclo se encerre por completo e começa outro, né? As fases continuam concomitantes, né? Mas alguns movimentos na vida, ele às vezes, para acontecer, precisa que o sujeito faça escolha, né? E fazer escolha é algo bastante complicado, ainda mais escolhas amplas e importantes, né? Como a escolha de constituir família com alguém, ou de manter um relacionamento fixo com alguém, né? Ou de um movimento profissional, ou escolha até de amizades, né? E mudança de lugar, de moradia. Na brincadeira que falam, né? Eu caso ou compro uma bicicleta, mais ou menos aí.
E essas escolhas levam o sujeito a ter que marcar posição, né? O que é bastante difícil. Não à toa as pessoas consomem tanto influencers e conteúdos, né? Em parte porque as pessoas às vezes não conseguem se localizar quanto às decisões que querem e elas ficam se orientando pela fala de outros, né? Isso é muito interessante, né? Essa era digital que a gente está nesse momento, muito se fala e a gente ouve também nas redes sociais esses gurus mencionando, não, muitas vezes o homem, por mais inteligente que ele seja, ele se atrapalha muito no celular, a tela acaba cansando, trazendo cansaço físico, mental, emocional, ouvindo exemplos de pessoas que não têm a vida igual a ele. O quanto essa influência digital digamos, generalizada de pessoas que deram certo, têm sucesso, ou são símbolos de sucesso, acabam passando a experiência de vida delas, o quanto isso influencia e pode causar problemas emocionais na pessoa que não consegue atingir o mesmo sucesso. Olha, sucesso é relativo, né? Exato. Mas para o sujeito que está vivendo a vida, se ele tem a questão para ele mesmo do que ele quer, do que ele deseja, como ele se sentiria feliz, como ele vai se sentir satisfeito, se essa questão está em parte ou em grande parte respondida para si, eu diria que esse consumo de conteúdo é um consumo informativo, instrutivo, né? Agora, quando essa questão não está sequer elaborada, tem pessoas que nem elaboram essa questão para si mesmo, ou se elaboram num caminho, o consumo de conteúdo pode ser entendido como uma fuga, né? O sujeito às vezes vai se orientar por alguém, no fundo, porque não tem respostas próprias para a própria vida, né? Não tem aquelas respostas que dão consistência para a própria vida e ficam absortos, um pouco perdidos nessa falação toda que tem na internet, né? E claro que você tem diferentes pontos de vista sobre uma mesma ideia e os pontos de vista, eles, em certa forma, se somam e são válidos, e o sujeito às vezes se sente um pouco perdido, sendo que o que conseguiria orientar tudo isso é o desejo dele, a vontade dele, as respostas que ele tem para ele mesmo, né? Então, se o sujeito tem essas respostas, a quantidade de conteúdo em si não é um problema para ele. Ele usa aquilo para se orientar, para se informar, às vezes para se distrair e tal. Mas para o sujeito que não tem a resposta sobre a própria vida, passa a ser um problema, passa a ser uma situação que pode deixar ele mais perdido ainda, entendeu? Quando falam que o excesso de tela pode gerar problemas emocionais, cansaço físico, cansaço mental, esbarra nisso quando a pessoa acaba consumindo talvez esse tipo de conteúdo que faz talvez invejar uma outra pessoa e faz ela se sentir mal porque ela não consegue atingir os resultados, foge dessa questão do entretenimento. Sim, Teria isso o motivo, Paulo? Se é um entretenimento, o sujeito não iria se entreter além da conta, né? Ele iria sentir que aquela quantidade de informação já é suficiente, por mais que tenha um algoritmo para poder fazer você ficar viciado naquilo, né? Mas o sujeito, quando está com ele mesmo, está sentindo o próprio corpo, sentindo as próprias emoções, ele entende que é o limite. Vez ou outra ele passa do limite de tempo de tela ou se sente mal, e aí aquilo faz com que ele no outro dia corrija isso e tudo mais. Né? Se esse sujeito está um pouco perdido, vamos dizer assim, está um pouco largado na vida, ele vai se perder. E aí ele vai ficar uma presa muito fácil para esse algoritmo que busca o sujeito ficar introjetado naquela situação. E ele acaba que se afasta da própria vida, né? Se ele tinha uma percepção parcial do que ele queria, de como estava indo a vida dele, quando ele se entretém por demais com isso, ele se afasta mais ainda da própria vida e se perde. Né? Ele pode se perder nisso tudo, ele pode passar um tempo indo na ideia de um guru X, Y, J, depois um tempo no outro, que é comum às pessoas, né? Tem pessoas que você fala, não, ele está nessa leva, ele está pensando dessa forma. E quando talvez o guru não traz resultado, ele muda também de guru. Muda para outro, isso. E às vezes muda porque o contexto mudou, né? A questão é que, aí que você fala de ciclos de vida, né? A vida desse sujeito que está indo de um guru a outro vai passar, e 10 anos às vezes vai significar muito pouco do ponto de vista de evolução, de caminhar nos projetos de vida que ele tenha, né? Enquanto para outra pessoa, 2 anos significa muitas mudanças, né? Então essa passagem do tempo é diferente a depender do quanto o sujeito está no contexto dele, do quanto ele está tomando conta das escolhas que ele tem, né? Nesse aspecto, a rede social pode ajudar, pode informar, pode ter acesso a várias situações, né? Às vezes você tem uma questão prática para ser resolvida, você acha isso muito fácil hoje na internet, isso ajuda muito, né?
Mas, por outro lado, é ao mesmo tempo uma armadilha para quem está perdido, né? A postura que o sujeito está na própria vida que vai dizer se o uso que ele vai fazer desse conteúdo todo que existe vai ser um uso que vai favorecer ou vai atrapalhar ele, né? É um fato que está aí, né? O que fica, só acrescentando, claro. É a questão da criança e do adolescente, né? Principalmente da criança, que aí está, assim, numa fase formativa da vida em que essa percepção não está tão clara para ela. E ela tem que ser, sim, privada em certo tempo da vida do acesso a isso livremente, ou até o acesso integral, e posteriormente tem que ser orientada nesse sentido, né? Agora, já o sujeito adulto, lá depois dos seus 23, 24 anos, quando o cérebro está relativamente formado, ou quase todo formado, aí já é uma outra questão. Mas para esse sujeito em formação, aí sim, que é uma atuação quase passiva, né? Que ele está ali sujeito àquilo e ele pode ficar sendo privado de relações humanas, de interação humana. Tá. Ele não vai ser educado pelos pais ou pela sociedade, não vai ser aculturado, ele vai ser educado pelo algoritmo, né? Sim. E isso é uma outra coisa que a gente não entende. O que é isso que vem desse algoritmo? É ser humano? Não é ser humano? Entende? Aí sim tem uma questão. Mas para o sujeito adulto, eu diria que é uma questão para si mesmo, né? Se ele está respondendo aquilo que é interessante para ele, ele saberá usar de forma benéfica tudo isso que tem no mundo digital, né? Interessante. Temos hoje, do público adulto, tá? Muitas pessoas que terminam o dia extremamente cansadas, emocionalmente esgotadas, fisicamente esgotadas. Esse cansaço emocional, esse esgotamento. É lógico, tem todo o ambiente de trabalho, a correria do dia a dia, mas o quanto a questão emocional, a questão psicológica pesa para esse cansaço, essa estafa? Olha, o sujeito tem na vida dele vários aspectos que podem estar contribuindo para isso, né? Ele pode estar trabalhando num ambiente de trabalho que o esgota, ele pode estar tendo uma relação conjugal a uma maneira que o não satisfaça, né? Ele pode estar tendo um contexto familiar difícil, né? Para cada um, pode ter um ou mais aspectos da vida que estejam pesando, né? É o que faz com que mereça reflexões sobre, né? Considerações sobre, né? A oferta de um trabalho psicoterapêutico é para o sujeito poder parar um pouco, né, e poder olhar, né, para a vida de uma forma monitorada ali ou facilitada por alguém que está acostumado e está treinado para escutar esse sujeito, né, que está treinado não escutar esse sujeito com a minha forma de ver a minha vida, né, porque isso não importa ali, mas escutar esse sujeito podendo, de certa forma, quase que fazer com que ele se escute ele mesmo, né, basicamente isso, né. E poder, junto com ele, chegar a certos pontos da vida dele que estão gerando esse cansaço. Não é por acaso, né? Por exemplo, pode ser, por exemplo, que esse sujeito esteja tendo uma vida sedentária e o sedentarismo possa contribuir para isso, né? É diferente você tomar como regra alguém que vai dizer, não, acorda todo dia 5 horas, treine de 1h30 e vá trabalhar que você vai ficar bem. Isso pode servir para uma ou duas pessoas, para algumas pessoas, né? Ou esse sujeito pode se sentir melhor fazendo isso às 10 da noite, ou no meio do expediente, né? Tá. Mas assim, e isso talvez não basta para o sujeito, mas pode ajudar bastante, né? Mas o sujeito, de repente, não necessariamente terminar uma relação, que é a questão, mas se permitir se questionar sobre aquela escolha e entrar nela e se debruçar sobre os aspectos que incomodam ele, se posicionar, né, de repente com a mesma pessoa, por exemplo, né, pensando em relacionamento, com a mesma pessoa que ele está, é como se fosse construir uma relação nova, ter acordos novos, ter possibilidades novas, tira esse peso que esse sujeito está vivendo, né, assim, no sentido em que ele, quando está se obrigando a alguma coisa, sendo ele um sujeito adulto, que tem que lidar com a responsabilidade da vida adulta, ele se banca, ele se orienta, e ao mesmo tempo ele vai ter que ceder além da conta, né? Isso traz uma frustração terrível, e às vezes ele não pode nem escutar isso, né? Seria esse espaço para ele poder, de início, se escutar, poder expressar, poder se sentir dizendo. O psicólogo, bem dizer, o terapeuta, né, bem dizer, ele vai direcionar a forma como as pessoas, o paciente, enxerga a própria vida. Porque muitas vezes as pessoas elas não têm essa visão, elas estão no olho do furacão e só quem vê de fora consegue dar um direcionamento. O trabalho do psicólogo é muito disso, porque se você fala para uma pessoa que ela tem problema, que ela precisa se enxergar, a pessoa não vai ter essa visão e vai se cobrar, vai se frustrar, tem isso também. Então... o desafio é esse, né, do psicólogo, de qualquer terapeuta, psicanalista, psiquiatra, enfim.
O sujeito quando vai falar, dependendo do assunto, né? Quando chega para a primeira sessão, por exemplo, vai contar as situações que o levam ali. Ele vai contar e às vezes ele conta assim, entre aspas, quase que dizendo, bom, eu fiz a maior reflexão possível sobre, estou anos pensando nisso e não vejo nada, né? Quando você escuta esse sujeito falando disso, né, principalmente na situação presencial, em que você escuta e vê o corpo dele como reage, né? Então, às vezes ele fala de situações que ele entende e que ele até introduz na fala, por exemplo, né, como uma coisa muito feliz e as expressões faciais dele não estão felizes, né? Às vezes ele está... O corpo fala, né, Paulo? Isso. É mais vamos dizer assim, a parte do trabalho, né, principalmente pela orientação da psicanálise, aquilo que é um impasse, né, que é um conflito, que é um paradoxo entre o corpo e a fala, e ao mesmo tempo que o sujeito às vezes quer falar uma coisa, ele acaba dizendo outra. São esses paradoxos, esse impasse, que é onde o profissional atua. Né? Muitas vezes não repetindo isso, mas interrompendo o sujeito ali e pedindo para ele falar de novo e dizendo, você tem certeza disso? Quer dizer, é quase que você percebe, ou tem a percepção, ou a hipótese, que o sujeito não tem tanta certeza assim do que ele está dizendo, mas ele talvez na vida não possa duvidar disso, senão ele não consegue tocar o dia dele, senão ele não consegue terminar o ano dele. E aí você autoriza que ele ali possa dizer, não sei. Né? Bom, naquele espaço ali ele vai poder, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias, trazer aquela questão e ali ele vai poder duvidar daquela certeza. Quer dizer, o fato de estar num espaço seguro, numa relação profissional, que é alguém que está ali para ouvi-lo, que não tem nenhum interesse na vida pessoal dele, que a vida pessoal daquele sujeito vá num sentido ou no outro, está ali para ajudá-lo, que vá no sentido que traga a melhor satisfação possível para ele, que ele vai se permitir fazer essa questão. E é nesse movimento, que às vezes é pontual, né? Você tem uma hora lá de atendimento, às vezes por 30 segundos em que teve essa dissonância entre uma fala e um movimento, ou entre a própria fala que foi contraditória e que você aponta aquilo, permite que esse sujeito problematize uma questão que às vezes dura um ano, fica um ano naquilo. Né? E que muitas vezes, ao ser problematizado, o sujeito que estava, entre aspas, bastante ansioso na vida, só de se permitir problematizar aquilo já diminui razoavelmente ou consideravelmente a ansiedade dele no contexto cotidiano dele. Entende? Não necessariamente resolve tão rápido, às vezes, mas o fato de trazer um problema, identificar uma questão que não existia nunca fora dali, que a partir do momento que é identificada, alivia consideravelmente o sintoma. Claro que isso é uma parte do trabalho. Né? O sujeito vai caminhar longamente, vão surgir outras questões, aquilo vai se desenvolvendo, o sujeito às vezes com o passar do tempo retoma aquilo, não é uma questão que fica sempre a mesma, surgem outras e o próprio sujeito fora dali começa a operar pensamentos sobre aquilo, sem ter que interromper a vida. Né? Porque às vezes se não tivesse esse espaço, ao se questionar seria às vezes uma situação muito complexa, teria que parar a vida e não é possível. Sim. É muito interessante, Paulo, porque a gente fala sempre nessa questão de reflexão e muita gente faz essa reflexão agora no início do ano, né? Mudou o ano, parece que muda a chavinha, as esperanças se renovam, novas propostas para um ano novo e cria-se muita expectativa e até uma esperança mesmo diferente. Como trabalhar com isso também para que essas expectativas, né, sobre o início de um ano, resoluções do ano novo, por que as pessoas falham tanto também nisso e geram essas frustrações mais para frente? É muito comum até na parte da minha área profissional ter mais procura no começo do ano, né? É uma coisa até interessante. É a decisão de muita gente começar a fazer terapia no começo do ano e muitas começam, né? Assim, que será? Porque não acham a resolução? Passou um tempo, tá, alguns anos com algumas questões. Os adultos às vezes trazem questões assim, que eles falam, não, eu estou há 20 anos com esse impasse. Tá. Eles falam, 20 anos, eu estou há 15 anos com esse impasse, né? Tem pessoas que não. Assim, primeiro ano que lidou com aquilo que não se resolveu, procura ajuda. Às vezes até porque já foi levada à psicoterapia na infância, já conta com essa possibilidade, e aí não fica tanto tempo para procurar essa ajuda, né? Mas, assim, eu vejo essas questões das decisões de ano novo, essas situações todas, muitas delas, elas são externas ao sujeito, né? São decisões que vêm do mundo externo, são pressões sociais, pressões de grupo, né? Que o sujeito fala, eu tenho que me enquadrar naquilo e tal, né?
Muitas vezes essas que vêm dessas pressões externas, elas vêm ali para tamponar talvez as questões essenciais da vida do sujeito, né, que ele não se coloca. Porque uma maneira dele não pensar na própria vida consideravelmente é ficar olhando para o mundo, é ficar tentando seguir as orientações do mundo. E aí o que fica é, essas decisões que são orientadas para as questões externas nunca vão se realizar. O sujeito não vai ter energia para realizar aquilo. E algumas são questões que precisam de muita dedicação. Não, você fala, eu vou fazer CrossFit 3 vezes por semana. Se o sujeito não tiver uma decisão considerável, vai ser difícil sustentar isso. A não ser que ele tenha uma questão pessoal. Mas se for por pressões externas, não vai sustentar. Né? E o que fica muito assim, essas repetições. Né? Por que algumas situações sempre são colocadas e nunca são cumpridas? Né? Pode ser que elas estejam ali a serviço simplesmente de desvirtuar uma ideia principal que tenha, né, que esteja acontecendo. Né? Não à toa, muitas pessoas, quando procuram, né, o atendimento, chegam lá com questões que os levam lá e que desaparecem depois de 1 ou 2 sessões, né, e começam a falar de outras situações, que sequer era uma questão ou um problema que ela poderia considerar ou elencar na vida Tinha dela. observado anteriormente, né? E às vezes não podia, né? Não conseguia. Não é incomum a pessoa tá lá, tá falando, de repente ela cita um assunto que ela nem tá ali para falar e ela não consegue sair. Ela se emociona e fica, às vezes, tomada. Às vezes chora num assunto que ela nem considerava. Né? Mas ela se sente à vontade, né? E ela passa dessa primeira fase em que ela vai ali por uma razão dela. E quando ela passa disso, ela se permite a poder entrar nesse assunto que talvez seja o essencial. Então, essas decisões de ano novo, essas decisões de final de ano, muitas vezes são situações que talvez não são as essenciais do sujeito. Sim. E se não forem as essenciais, elas não vão ser cumpridas. O sujeito não vai ter energia para isso. Você citou um ponto interessante, até dessa questão do CrossFit e tal, da pessoa ter uma rotina, buscar uma rotina. O certo. Quanto você buscar rotinas saudáveis... Tipo, evitando tela, enfim, tomando atitude saudável, adotando medidas saudáveis mesmo. Isso colabora também com a parte emocional. O quanto uma coisa é ligada à outra. Prática de atividade física, uma boa alimentação. Se isso de fato interfere, porque a gente ouve muita gente falar disso também, Paulo. Sim. Minimamente uma prática de atividade física, uma alimentação saudável é uma situação da própria saúde, né? O sujeito, se estiver bem com ele mesmo e presente na própria vida, sentindo o próprio corpo, vai perceber a diferença. O físico, bem físico, altera o emocional nesse sentido mesmo? Sim. A expressão da nossa psique, a mente, ela tem uma contrapartida química, né? Então, você manter uma atividade física, você tem uma situação química mais interessante, mais saudável, mais vital. A alimentação, com certeza, influencia muito. Mas o que fica agora, a frequência, a rotina, o que, com qual intensidade, depende de cada sujeito, de cada corpo, né? A questão é, por que o sujeito estava tendo uma rotina, ou a falta de atividade física, ou até o excesso? Quantas são as pessoas que adotam uma rotina de um atleta, não sendo um atleta, e às vezes se privam de ter vivência social por conta de uma rotina que ele se coloca, né? Eu já tive, por exemplo, paciente que estava numa situação de uma frustração amorosa, um término de um relacionamento, a decisão dele de como ele lidou por 5 anos com isso foi ter uma rotina de um atleta. Ele dormia todo dia 9, acordava às 5 e praticava atividade física. Ele não olhou para isso. Ele passou alguns anos da vida sem ter relações amorosas, né? Quer dizer, ele não se permitiu entrar nisso. Então, tudo bem, foi por um ponto, foi interessante, mas ele não olhou a ferida mesmo. Ele foi buscando de uma outra forma. O que eu quero dizer é que a mesma situação que pode ser vista como um modelo interessante, ele pode também ser uma fuga. Né? Mas é claro que o sujeito que leva uma vida se alimentando de forma incorreta e tal, e de certa forma sedentário, vai ter uma repercussão na saúde. E é para o corpo dele sentir, consequentemente... ele estando próximo desse corpo que ele habita, ele vai entender que precisa. Né? Agora, o paradoxo é como o sujeito habita o próprio corpo e não sente o próprio corpo, dando a mensagem, dizendo para ele que ele precisa se movimentar um pouco mais, que as dores estão aí, que o que ele está alimentando está fazendo mal para ele, que ele está passando anos da vida dele com refluxo, porque ele consome alimentos que fazem ele ter refluxo. Quer dizer, como é que ele não percebe isso? Né? Essa situação de não estar no próprio corpo. Né? É um sinal de uma saúde mental... De não se observar, talvez. É um sinal de uma saúde mental comprometida. Né? Por exemplo, ele pode não se observar se distraindo com outras situações. Né?
Nessas horas, Instagram, celular, videogame, TV, essas distrações é que você menciona? São distrações que afastam o sujeito dele mesmo. Não que o videogame, não que o Instagram, não que a TV não possa ser interessante, satisfatório, agradável, mas é por isso que essa situação é colocada no contexto de um processo terapêutico, uma psicoterapia, porque é particular de cada sujeito, né? Às vezes o sujeito nem consome por demais o celular, mas ele está deixando de fazer algo importante para ele. Sim. Ele tá... Você trabalha muito também na questão de mudanças de carreira, insatisfação profissional, recebe muitos pacientes Sim. que têm esse dilema, Sim. até como, pelo Eu que diria você até... falou, até imposição da sociedade. Não, o filho, meu filho tem que ser médico. Sim. E aí o filho vai e faz medicina, mas não é aquilo que ele quer. Tem muito disso. Da imposição familiar tem, ainda tem. É Mas incrível, além da ainda tem. insatisfação de outras profissões, quem escolheu uma profissão por si só e tem aquelas pessoas que nessa época da escolha não estavam muito focadas nisso e acabaram indo num caminho, aí lá pelos 35, 40 anos é que de fato vai olhar para isso, depois de já ter até uma carreira constituída, e aí é nessa idade que vai fazer uma escolha, como tem pessoas que de fato estavam bastante envolvidas na escolha e querem fazer uma nova escolha, né? Você pensar que você vai ficar 30 anos, 40 anos no mesmo caminho, é um tempo longo. E é até saudável, até satisfatório imaginar que o sujeito questione isso. Né? Mesmo que não mude de forma radical uma trajetória profissional, mas que possa fazer mudanças pontuais. Isso é até interessante, dar uma reanimada, né? Dar uma revivada na questão profissional. O que se tende agora, de uns 10 anos para cá, é que existe uma mudança enorme externa do sujeito, né? Muitas vezes o sujeito já tem sido e será cada vez mais obrigado a pensar isso pelo mundo. O mundo vai obrigar ele a pensar isso porque a profissão a carreira que ele está seguindo pode desaparecer, ela pode não ser do mesmo jeito, ela pode obrigar ele a fazer uma escolha ali dentro dessa carreira, fazer um desmembramento profissional que ele não pensava antes. Então, esta é uma situação nova, né? E que já tem sido comum, as pessoas já têm vindo pensando nisso. Né? Por exemplo, você tem lá que, até uns 5 anos atrás, né, o desenvolvedor de software, um programador, é uma carreira muito interessante. Né? Às vezes a pessoa nem se formava ainda, nem tinha terminado um curso, fazia lá uma formação numa linguagem e ganhava um salário considerável, de outras, comparável a pessoas maduras em outras carreiras. Né? É uma carreira, por exemplo, que de 2 anos para cá, principalmente de 1 ano para cá, está diminuindo demais as vagas, né? Se fala até em talvez desaparecer quase por completo, né? Talvez, por exemplo, né, talvez a próxima geração de IA já se programe sozinha. E aí já faça o programa sozinho. Então, aquela carreira que era considerável uma carreira promissora, talvez numa velocidade maior que outras, pode ser que desapareça consideravelmente, né? Essas pessoas terão que buscar outras áreas dentro da própria TI. Né? Então, isso, às vezes, é muito doloroso para o sujeito. É de se pensar que para algumas pessoas talvez seja um alívio, que talvez não estivesse feliz ali. Pois é. Né? É uma oportunidade nova. De mudar, né? Né? Às vezes é um recomeço interessante, mas para outras pessoas pode ser muito doloroso. Né? Paulo, a gente está entrando na reta final desse nosso bate-papo, então acho que é importante só esclarecer o seguinte. O momento para a pessoa buscar uma terapia, buscar um psicólogo para tentar mudar. Existe essa receita de bolo? Que momento é o ideal? Que momento que é importante a pessoa se conscientizar? Talvez não chegando ao fundo do poço. Veja bem, quando o sujeito está no impasse, ele acaba, como falamos, né, se distraindo com alguma outra coisa, com alguma coisa ou outra, né? Celular, seguindo algum influencer ou tal. É que tem um ponto em que essa distração pode começar a fazer mal de fato para esse sujeito, né? Essa distração pode trazer dano à saúde física dele, ou pode trazer dano ao contexto familiar dele, dano financeiro, né, dano social. Eu diria que esse ponto em que essa distração ou esta fuga das questões do sujeito está trazendo dano à vida dele, já é o momento em que isso estava de forma urgente. Já passou um pouco da hora, né? E é bom não desconsiderar isso. Né? O que era um lazer, as pessoas jogam, né? Jogam
seja videogame ou apostas e tal, isso tem sido Sim. muito comum, né? Então muitas pessoas viram lazer e elas lidam como lazer para a vida toda, né? Elas nunca se excedem, nunca tem dano financeiro e tal. Tem uma pessoa que faz isso e em determinado momento ela se perde. Naquilo que ela sempre fez como lazer e lidou bem. Ela se perdeu por alguma razão. Isso é um sinal de que a coisa pode estar ficando muito complicada e que é um momento que talvez valha pensar numa alternativa, de poder se questionar nesse sentido, se perguntar nesse sentido, né? Eu diria que esse momento, por exemplo, o corpo do sujeito, o corpo está bem, de repente ele dá alguns sinais que o sujeito não percebeu, né? Por que o sujeito não percebeu que o corpo está dando sinais? Difícil o corpo chegar e dar um sinal grave de imediato, né? Ele dá sinais que está tendo um problema, que ele está sendo olhado de uma maneira deficitária, que o sujeito tem feito mal para si mesmo, né? Às vezes ele dá um sinal mais contundente, né? É bom não negligenciar isso, né? Quando as áreas do sujeito está perdendo, né? O sujeito está tendo problemas em áreas sociais ou em área do corpo ou de lazer, quando o sujeito está se perdendo em algum contexto desse, vale a pena olhar para isso e pedir ajuda. Interessante. Paulo César Oliveira, psicólogo, participando aqui com a gente. Para a gente finalizar, Paulo, uma mensagem final para quem está tentando recomeçar, tem esse problema emocional, não está se sentindo bem, acompanhou esse bate-papo nosso, essa conversa e se identificou de alguma forma em algum momento. Qual que é o recado que você dá? Olha, para aquelas pessoas que já se questionaram muito, já se propuseram muitas possibilidades e não conseguiram encontrar um caminho que traga satisfação, que elas apostem na possibilidade de procurar uma ajuda profissional para poder ajudar nessa busca, né? Que seja uma situação otimista, né? Uma possibilidade otimista, né? E contar com essa ajuda, né? Porque não precisa, de fato, pensar a vida como um momento muito difícil em que não se vai ter saída, né? Às vezes a saída tá porque o sujeito não se questionou em questões que precisam ser questionadas para ele encontrar a saída. E às vezes ele não vai conseguir isso sozinho. Vai conseguir isso numa ajuda profissional. É importante, olha, sem dúvida alguma, relevante essa conversa, ainda mais nos dias de hoje, para quem está nos acompanhando. Que sorte também quem está nos acompanhando para ter esse discernimento também de se observar, de olhar para si mesmo, tentar identificar alguns pontos e ter atenção a esses pontos que machucam, né? É importante, que só assim que você vai se curar, não adianta buscar, pelo que o Paulo falou aqui pra gente, não adianta você buscar saídas, fugas. Se você não encarar os seus problemas, fatalmente você vai pro fundo do poço, não vai ter muito jeito, né? Infelizmente é uma possibilidade ruim, né? Paulo, queria agradecer demais sua participação no DSCast, muito importante, como eu disse, mais uma vez trazendo informações importantes, relevantes também para o nosso público, para quem está nos acompanhando nessa edição. Obrigado, viu, Paulo? Imagino. Obrigado a você. Paulo César Oliveira, da Paulo César Psicologia Clínica, também passando o seu recado dentro do DSCast. Bom, ficamos por aqui com mais esse episódio, mas você que está nos acompanhando também, continue seguindo o canal também da DS Comunicação, mais novidades para você em breve também, sempre um episódio diferente trazendo os clientes da DS Comunicação dentro do DSCast com ideias inovadoras também e várias novidades, tá bom? Fique atento então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo também para quem você acha que precisa acompanhar também esse bate-papo. A gente agradece demais toda a audiência e a força que vocês dão, tá bom? Gente, obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.